texto sagrado, versículo 20. Davi se levantou antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que lhe havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava os soldados e suas posições em batalha. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou-os se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Goliate, avançou, bradou o seu desafio habitual e Davi ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: quem é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes havia comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E como quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã com um objetivo muito claro: cultuar ao Senhor. Até esse momento, Senhor, a nossa adoração, ela chegou diante de Ti e de Tuas narinas como um aroma suave e agradável ao Senhor. Nós ofertamos, nós abrimos mão de tantas coisas, e o único desejo do nosso coração é Te ouvir. Por isso eu Te peço que o Teu Santo Espírito fale agora conosco, de uma forma sobrenatural, que não haja nenhuma influência e nenhum impedimento, seja ele interno ou externo, que nos atrapalhe nesta manhã, de recebermos a bênção do Senhor para as nossas vidas. Para tanto, Pai, eu Te peço que os Teus anjos continuem acampados aqui ao redor da igreja, na casa das pessoas que nos acompanham, e que o Senhor continue repreendendo todo o mal, para que assim, Deus, com liberdade, possamos receber mais uma palavra de vitória e de vida para o nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Nós falamos na semana passada, que está chegando a hora de nós vencermos os gigantes. E a pergunta que eu fiz, e a que eu fiz novamente a você nesta manhã, para você pensar mesmo, refletir, é se você está preparado para vencê-los. Porque se não estivermos preparados, a única coisa que nós vamos conseguir acumular são derrotas. E eu não quero que você seja derrotado diante de gigantes. Então nós falamos ao longo desse mês que para vencer gigantes, primeiro, é Deus quem escolhe os vencedores. Nós pensamos também a respeito de que a escolha de Deus é perfeita
ela não tem base nos princípios humanos. Deus não se baseia naquilo que nós somos, em nossas qualidades, em nossas habilidades humanas. Falamos também que para vencer gigantes temos que estar cheios do Espírito Santo. Você não vence o gigante na carne, você tem que ter o Espírito Santo e estar cheio. Disse na semana passada que para vencer os gigantes, nós precisamos ser submissos às pessoas que estão acima de nós, porque de fato nós estamos lutando, nós estamos batalhando, e nessa batalha nós precisamos vencer. Você e eu precisamos vencer os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. Então nós vamos continuar a aprender mais sobre esse caminho que nos leva a vencer os gigantes. E o assunto de hoje a respeito disso está nesses versos, do verso 20 até o versículo de número 30, aonde nós aprendemos uma lição extremamente importante para nós vencermos os gigantes. E a lição é: não se preocupe com os opositores, eles sempre existirão. Amém? O caminho para vencer gigantes é você não se preocupar com os opositores, porque eles sempre existirão. Vamos dizer juntos para fixar em nossa mente? O caminho para vencer gigantes é não se preocupar com os opositores. Eles sempre existirão. Fala para o seu irmão: eu tenho uma péssima notícia para você. A oposição sempre vai existir. Você achou que seria fácil vencer gigante, né? Era só chegar aqui e nós iríamos confeccionar um bonequinho de gigante para você levar para sua casa, ungido, né? Com um monte de pedra para você sentar na cabeça dele, né? Ficar lá brincando, tirar o alvo. Pá, assim eu vou vencer gigante. Mas não é assim que funciona. Há uma didática de Deus para a nossa vida. E o texto que nós estamos, a sequência lógica que nós estamos aprendendo com o Senhor para vencer gigantes através de Davi é esse caminho. A oposição ela sempre vai existir. Um dos maiores equívocos de nossa vida é pensar que as coisas sempre ficarão fáceis, que elas sempre vão ficar do jeito que nós queremos, pelo fato de sermos povo de Deus. Pelo simples fato de você ser crente, algumas pessoas acham que não vai ter oposição, que não terão mais problemas na vida, que tudo será resolvido com apenas um ato, um gesto, nós de recebermos Jesus como nosso Salvador. Agora ficou bom, hein, Paloma? Isso aqui é um relógio para não perder a hora. Pensa no tamanho do trem, que vocês estão vendo aí. Estou ficando cego, né? A idade vai chegando. E a Paloma agora conseguiu colocar ali, ó. Olha, ainda vira o negócio, que chique. Vamos parar com esse relógio aqui. A ideia é que as pessoas pensam que a partir do momento que fazemos um pacto com Jesus, os nossos problemas se encerram e não temos mais conflitos. E a palavra de Deus vai mostrar o contrário disso. O tempo todo nós vimos aqui, povo de Deus, israelitas, afrontando a Deus e etc. São crentes, são pessoas que têm uma aliança com Deus e que estão enfrentando adversidades. E muitas vezes essa adversidade, é isso que nós vamos abordar também aqui ao longo da exposição do texto, é uma adversidade dentro de casa, e a adversidade dentro de casa é a pior que nós enfrentamos, você não tenha dúvida disso. Mas se nós queremos vencer os gigantes, nós também temos que aprender a vencer as adversidades caseiras, domésticas. E interessante que Davi, ele não esbofeteia os seus irmãos, ele não briga com os seus irmãos, ele continua debaixo daquela hierarquia que eu ministrei na semana passada, de submissão. E quando os seus irmãos se opõem a ele, o texto fala que ele sai de próximo dos seus irmãos. E Davi não resmunga, Davi não provoca uma situação de conflito ainda mais grave, não expõe a sua família perante os seus amigos, perante os soldados israelitas. Ele não age nessa carnalidade peculiar que nós agimos quando temos conflitos dentro do lar. Daí nós vamos para a afronta, vamos para a batalha, vamos para as palavras de baixo calão muitas vezes, o tom é elevado,
porque não sabemos lidar com a oposição, principalmente se ela é dentro de casa. Então o comportamento de um homem de Deus, ele tem que ser diferente de um comportamento mundano. Ainda que exista, isso vai existir. Davi, ele corre para frente da batalha, ele vai lá para o meio, ele fica no centro, ele se aproxima dos seus irmãos. O texto fala aqui, que quando ele chega, ele desenvolve um diálogo, verso 22 e verso 23, isso fica evidente para mim e para nós nesta manhã, que estava tudo bem entre eles, o relacionamento está ok, está correto. Davi não faz nada para provocar a ira dos seus irmãos. Davi, ele não comete nenhum pecado, não é arrogante, mas ele procurava paz e harmonia no meio da família. Ele está ali fazendo tudo direitinho, conforme o desejo do seu pai, mas mesmo assim, a oposição, ela se apresenta a Davi. Por mais direito que você faça as coisas, não está no seu controle a oposição. Não compete a você, as pessoas se oporem à sua opinião, até mesmo à sua presença, porque aqui a questão é a presença, não é nem a opinião, não é nem a fala, não é nem um sonho, como no caso de José do Egito, por exemplo. Ele tem um sonho, ele tem uma visão, ele transmite de uma forma arrogante, de uma forma prepotente. Aqui não é nada disso. A história aqui é outra, a situação aqui é outra. A presença de Davi traz esse desconforto, gera esta situação de oposição, e os opositores, eles aparecem. Nós já vamos voltar aqui na questão familiar, porque é importante nós trabalharmos esse assunto e deixar isso muito claro na nossa mente e em nosso coração. Davi, ele enfrenta o desprezo dos soldados de Saul, que estavam com medo. Nós lemos aqui que eles recuaram, eles afastaram com medo do gigante. Verso 27, verso 24, mostra isso. Mas aqui é uma oposição não revelada. E eu disse que a oposição familiar, ela é difícil, ela é terrível. A oposição não revelada é a pior que existe. Traidores, as pessoas que falam pelas costas, os falsos, não têm coragem de falar na frente, né? Não tem coragem de sanar as dúvidas, esclarecer os questionamentos, olhando face a face, olhando, como a gente dizia lá no interior, na bola do zóio, né? E lá no sul é bigode a bigode. Como eu não tenho bigode, né, João? Então não dá, né? É mais fácil falar assim, olhando na bola do olho, né? Mas no popularzão, na bola do zóio mesmo. Olhando cara a cara, né? Quando éramos moleque, criança, a gente ia resolver as coisas na escola, era assim, né? Ficava dois tontos virando assim, olhando para a cara do outro, para brigar, né? E a primeira coisa que falava, você não sabe o que ele falou da sua mãe. Se for homem, gospe aqui, ô louco, chutou o chinelo. Lembra, João? Você lembra, né? Você é desse tempo. Você devia dar uma canseira na escola. Mas, voltando aqui, deixando o Joel de lado, que ele já venceu alguns gigantes na vida, a ideia de você lidar com uma oposição velada é terrível. Você não sabe nos bastidores o que acontece, nos WhatsApps madrugueiros, né? Na calada da noite, os covardes de plantão, que se opõem aos seus sonhos, aos seus projetos, que quando você chega na empresa, você percebe que pelo fato de você chegar, o assunto muda, o semblante fica diferenciado, né? Quantas vezes você já não viveu essa realidade? Oposição que não é mostrada, aqueles covardes que estavam com medo do gigante também, na calada da noite, agindo nos bastidores, também falando mal de Davi, dizendo uma coisa aqui, outra coisa ali, encontrando pontos de apoio, outros covardes também, né? Pontos de apoio. Agora, essa mesma pessoa que não tem essa coragem de falar e de esclarecer os questionamentos, depois ela se volta contra você, porque é um comportamento dessa pessoa, é uma doença, é uma imoralidade que precisa ser tratada, que precisa ser trabalhada com urgência, precisa de uma ajuda,
Porque esse tipo de oposição, ela, dependendo da gravidade, da seriedade, ela não permite que você vença os gigantes. Ela te puxa para baixo quando é descoberta. Ela te traz para fora do seu universo, para fora do seu mundo de segurança, porque até então você imaginava que aquelas pessoas eram suas amigas, mas por causa da incompreensão, se acovardaram e não tiveram a hombridade, a lealdade e o cristianismo enraizado no coração, transformador, para olhar para você e falar aquilo que elas pensam, aquilo que elas entendem de uma forma equívoca ou não. Então a oposição, ela é um dos adversários que está aí nos bastidores, que fazem parte da vida. É terrível esse tipo de comportamento, é terrível esta situação, e é uma força terrível mesmo, brutal, que ela te paralisa, que ela te mobiliza, que ela não permite que você anda mais, que você rompa, e você então fica ali parado, pensando, refletindo naquilo que aconteceu. Essa oposição é traidora, e ela faz parte da sua vida, ela faz-se presente sim. Não estou dizendo para você andar aqui agora com detecta, né? Onde que estão os opositores velados, que eu desejo que eles sejam revelados, não é isso. Eu estou dizendo que pode acontecer, porque está nos bastidores do texto, é o que está acontecendo com Davi. Aqueles covardes não tinham coragem de enfrentar o gigante, e também não abrir as portas para que Davi o enfrentasse e destruísse. Agora, uma coisa linda do texto é que Davi não se importava com o que aqueles soldados estavam falando acerca dele. Davi não estava preocupado com o que aquelas pessoas falavam a respeito dele. Eu sei que nós não temos essa capacidade emocional, intelectual e espiritual para agir com a mesma frieza de Davi. Mas é importante que nós possamos desenvolver isso, não dar tanto combustível para aquilo que as pessoas pensam equivocadamente a nosso respeito. Se é um pensamento correto, é bom a gente também mudar as nossas ações, para que isso não aconteça. Mas se é um pensamento inequívoco, é importante que a gente desenvolva essa maturidade, para poder lidar com esta crítica e com essa situação de uma forma tão equilibrada, que você não se preocupe mais com isso. Davi estava interessado, Davi não estava interessado nas riquezas, Davi não estava interessado na filha do rei, Davi não estava interessado na isenção dos impostos, Davi estava mais preocupado, era com a honra do Deus de Israel. Essa era a preocupação de Davi. Esse era o foco do rei Davi. A preocupação está no verso número 26 aí da Bíblia. A recompensa viria como consequência a fidelidade de Davi com relação às coisas de Deus, com relação à honra de Israel. A recompensa iria acompanhá-lo. A preocupação de Davi era apenas uma: eu preciso vencer essa situação, eu preciso romper, eu preciso mudar, eu preciso resolver esse conflito. Não vou ficar focado naquilo que as pessoas estão falando a respeito de mim, mas eu estou preocupado apenas com uma coisa: com o reino de Deus. Como está a sua preocupação com o reino de Deus? Qual tem sido o seu comportamento? Você está preocupado mais com a sua honra? Percebe que ele vai dizer no verso 26, ele está preocupado com a honra de Israel, na tradução que eu li da King James. Ele não está preocupado com a sua própria honra, ele não está preocupado com os seus irmãos, mas o foco de Davi é Deus. O homem que vence gigantes, ele se preocupa com a honra de Israel, ele se preocupa com Deus, ele não está muito preocupado com a oposição, então ele não perde tempo, ele sabe o que quer. Se você quer vencer gigantes, você precisa então estar disposto a lidar com a oposição, e preocupado com a honra de Deus, com as coisas de Deus. Davi, ele não perde tempo com os seus opositores. Você sabe qual é o gigante que você vai enfrentar,
e você vai vencer. Você já tem já fez esse exercício ao longo desse mês que nós estamos ministrando essa palavra. Você tem que começar a exercitar isso, a enxergar os gigantes e começar a escrever. Olha, esse ano de 2020, o ano ainda não acabou, né? Essa próxima semana entramos no último mês do ano, nós ainda estamos batalhando. Então faz aí uma ginástica em sua casa. Pega um caderno, uma folha de caderno, ou seu bloco de notas aí eletrônico, não tem problema não. Escreve qual é o gigante que você vai vencer, que você vai enfrentar, aliás, para vencer. Ou você não fez isso ainda? Ou estamos perdendo tempo aqui, domingo após domingo, falando sobre o caminho de vencer gigantes, e você nem sabe qual é o gigante. Às vezes é um problema conjugal, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema profissional, às vezes é a carreira, às vezes seja o que for, qual é o gigante? É uma enfermidade. E aí você escreve, e Davi ele vai lá, e ele pergunta, quem é esse filisteu incircunciso? Davi queria saber quem era ele. Você não vai conseguir vencer gigantes se você não souber quem é ele. E a pergunta de Davi é lógica. Quem é esse filisteu incircunciso? Me mande informações reais sobre o meu inimigo. E ele sai garimpando. Percebe que Davi já não está mais preocupando com a oposição. Davi está trabalhando. Aleluia! Sabe por que muitas vezes você é derrotado, meu irmão? Porque você fica preocupado com a oposição e não trabalha, não produz. Davi sai colhendo informações no campo. O texto vai dizer que ele larga a comida, os mantimentos com o ajudante e uma pessoa junto com ele, e ele sai perguntando, sai entrevistando, sai fazendo as pesquisas, a boca de urna, para vencer o gigante, né, presbítero? Ele sai perguntando, quem que é esse cara? O que ele faz? Onde ele nasceu? É de Gate? Não é de Gate? Ele é um gigante? Como é que é esse negócio? Como que é a armadura? Ele vai fazer uma pesquisa de campo. E ele está lá no meio das pessoas. Ele não está se importando com o pensamento contrário que aquelas pessoas, aqueles soldados, e o próprio Saul tem a respeito dele, porque semana que vem nós vamos falar acerca disso. Ele não está nem aí para essas pessoas, mas ele está colhendo informações. Estamos chegando aí no final do ano. Você já colheu informações de como que vai ser o seu ano a partir como será a sua vida a partir do ano que vem? Você já saiu aí colhendo, garimpando notícias? Olha, eu preciso melhorar aqui, eu preciso me especializar nisso, eu preciso fazer isso. Ou você não vai fazer nada, vai ficar aí de quarentena mesmo, sem sonhos, sem projetos, preocupado, doente, adoecendo, dia após dia, dia após dia. O índice de pessoas com problemas emocionais é altíssimo. E nós vamos separar um domingo só para falar sobre isso. Porque não estão buscando meios, não estão buscando situações que levem à vitória, e ficam focados no problema, no gigante, na oposição. Davi pergunta, quem é esse filisteu? Você precisa perguntar nesta manhã, quem é esse filisteu? Quem são esses gigantes? Parar de assistir bobagens só, né? Apesar que deu uma maneirada, né? Eu acho que é a partir de segunda volta aquele trem, né? Tá. Mas deu uma maneiradinha, não deu? Nem as notícias internacionais não chegam mais assim com essa força para nós. Porque há interesses. Quais são os gigantes? Você está colhendo informações. E por fim, para nós concluirmos nessa noite, nesta manhã, né? Porque o meu adversário, meu gigante está aqui do meu lado. São as oposições que ele vai enfrentar com seus irmãos, pessoas dentro da sua casa. Verso 28. Essa é terrível também. Eliabe, ao ouvir que Davi estava conversando com os soldados, ele fica irritado. Ele fica irado. Ele sai de cena daqueles que estavam desprezando, porque ele não era militar, e ele vai até aqueles que deram... começou a conversar com aqueles soldados que deram ouvidos a ele, e ele começa a perguntar quem é esse gigante, quem é esse, etc, etc. E aí então Eliabe, enfurecido, irritado,
irado contra o seu irmão, ele se levanta contra ele, verso 28, está aí no texto. E aí então ele começa a questionar, e ele questiona os objetivos da vida de Davi. E olha que questionamento interessante, por que afinal descesse aqui? O que você está fazendo aqui? Você não é militar. Mas Davi estava ali porque o pai havia mandado, como nós vimos na semana passada. Davi estava ali debaixo de um projeto de obediência. Ele estava ali porque ele amava os seus irmãos. Ele estava ali porque ele se preocupava com eles, ou seja, a ida de Davi até aquele lugar de batalha era nobre, cheia de coisas boas, saudáveis, colocando a sua própria vida em risco. O texto fala que eles estavam de frente de batalha, e Davi não é um vencedor de gigantes, Davi não é um soldado, ele está em risco. Alguma flecha poderia cortar os ares do vale de Elá e atingir o coração de Davi. Mas ele estava ali correndo riscos, porque ele obedecia ao seu pai, e a incompreensão dos seus irmãos está evidente na pergunta: afinal de contas, o que você faz aqui? Por que você desce ali? Por mais nobre que sejam as suas intenções, alguém vai questionar num dado momento da sua vida. E esse questionamento pode ser dentro da sua casa. Esse questionamento pode estar recheado de maldade ou não. Aí o que vai equivaler é o contexto. O que vai mandar é o momento pelo qual você está vivendo aquela situação, aonde esse questionamento, aonde essa oposição ela é velada. Aliás, ela é revelada agora. E é nesse cenário que você tem que entender que por mais nobre que sejam as suas motivações, sempre alguém vai pegar no seu pé. Sempre alguém vai tentar puxar o seu tapete. Sempre alguém vai lutar contra você. Porque a proposta do opositor é humilhação e retrocesso. É exatamente isso que vai acontecer aqui. Olha as palavras de Eliabe. Ele vai dizer assim, ainda no verso 28, na parte C, com quem deixasse as poucas ovelhas no deserto. Percebe o tom da fala de Eliabe? Oposição e humilhação. Ele te humilha, ele te faz retroceder. Ele estava dizendo para ele: olha, você não é um soldado, você é um pastor. Você não pode estar aqui. Volta lá para a sua antiga vida, fica lá no deserto. Deixa que nós vamos resolver esse negócio. Volte para as suas ovelhas. Meus irmãos, as pessoas querem que você viva no deserto. Muitas vezes, eles não querem que você se dê bem na sua vida. Eles não querem que você cresça. Mas eles desejam que você viva no deserto, humilhado, exposto. Então, por isso que ele vai dizer: volta lá para as suas ovelhas. Por que você largou aqueles bichos? O que você está fazendo aqui, seu enxerido? Você não tem qualificação. Você não tem capacidade. Você não foi chamado para isso. Mas, meus irmãos, quando essas vozes virem, Deus ele nos tem chamado para irmos além. Deus tem chamado a igreja para crescer. Deus tem chamado a igreja para vencer gigantes. E essa é uma grande oportunidade nesse tempo de pandemia que Deus está te dando para que você cresça, para que você se torne melhor, para que você seja mais abençoado, para que você seja um valente. As oposições elas virão mesmo. Não tem como nós fugirmos desta realidade. Mas é importante você entender que os opositores, eles não te conhecem. Eles não conhecem. A visão é equivocada. A visão é ofuscada a nosso respeito. Olha como que Eliabe, ele termina esse discurso opositor dele, vai dizer: ó, bem conheça a tua insolência, a malícia do teu coração. E ele conclui dizendo: vieste aqui para assistir à batalha. Ele não conhece nada. Equivocado. O que as pessoas pensam a nosso respeito são equívocos, são construções fantasiosas, são inverdades de algum tipo de comportamento isolado que não faz parte do nosso contexto,
que não faz parte do cenário e da história de sua vida. E aí então Eliabe chega a essa conclusão: eu conheço a tua insolência, a malícia que está no teu coração. Davi não era mau, Davi não era insolente, Davi não estava ali com uma expectativa de ver sangue, de ver batalha. Davi não era presunçoso, Davi estava ali amando do seu pai, Davi estava ali debaixo de um projeto de Deus. Mas o nosso comportamento tem que ser um comportamento extremamente coerente com a palavra de Deus. A resposta que Davi vai dar ao seu irmão é uma resposta muito bacana. Verso 29 diz assim: respondeu Davi: que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta. E o texto vai dizer no verso 30, que Davi sai, e Davi então ele vai falar com quem de fato pode fazer alguma coisa por ele. O que eu quero dizer para você nesta manhã, para nós concluirmos a mensagem: não perca tempo com a oposição. Não dá nem satisfação. Nem satisfação. Vem aqui, Debão, por favor. Não fica preocupado com eles. Davi responde com educação. Davi não cria um conflito dentro da sua casa. Davi não joga os seus irmãos, seus 3 irmãos soldados um contra o outro. Ele não joga o Eliabe contra o Abinadab. Ele não faz nada disso. Ele simplesmente responde: olha, eu não fiz nada. Eu só te fiz uma pergunta. E aí o texto fala: desviou-se para o outro lado e falou as mesmas coisas. Você quer vencer gigantes? Aqui está o segredo. Desvie para o outro lado. Não fica perdendo tempo com a oposição. Vai falar com quem pode te ajudar. Vai trazer a informação às pessoas certas. Não perde tempo. Não cria conflitos. Não crie contendas. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos agentes de paz. E no que depender de vós, tenha paz com todos. E se você quer vencer gigante, aprenda nesta manhã a não se preocupar com a oposição, porque ela sempre vai existir. Em algum momento na sua vida você vai enfrentar opositores. E é pensando nisso que eu disse na semana passada que nós temos que criar a próxima geração para lidar com a oposição. Não pessoas desqualificadas, inseguras, para lidar com o mundo. Porque quando alguém se opor a ele, ele vai agir como um monstro, como um animal, porque ele nunca sofreu esse tipo de oposição, nunca sofreu essa situação. Você sabia que um dos pontos da violência doméstica é por causa de oposição? Não é só aquela fala fantasiosa: porque eu amo e eu matei. Não é não. É porque a pessoa não responde mais aos desejos egoístas daquela pessoa. E quando se opõe, pelo fato dele ser doente emocionalmente e nas mais diversas áreas, ele vai para a violência, para a agressão. Davi não agride, Davi não é violento. Davi tem um alvo em comum, que é vencer aquele gigante. Nós temos um alvo em comum, não são os opositores, não é a oposição, é vencer. Vencer os gigantes, vencer na vida. Então que nesta manhã, você e eu possamos, em nome de Jesus Cristo, buscar em Deus uma estratégia e se afastar da oposição. Se afasta. Alguns dizem que a oposição é boa, não sei para quê, né? Deus me livre. Ela me faz pensar, é claro, mas o objetivo é destruir. Se afasta. Davi desviou dele e foi falar com outro. E aquele outro levou essa informação até quem de fato pode fazer alguma coisa, que é Saul.
E semana que vem eu vou falar sobre isso. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Aleluia. Quais são os gigantes aí que precisam ser vencidos? Levanta informações. Quem é esse filisteu incircunciso? Quais são os gigantes? Levanta informações. Mas acima de tudo, aprenda a lidar com a oposição, porque somente assim você vai vencer os gigantes. Se você fracassar com a oposição, você está fracassado, você não vence. Se Davi se chateasse com a fala dos soldados, com a fala do seu irmão, eu vou embora, vou voltar lá para o mato, ele tem razão, eu vou cuidar das ovelhas, etc. Acabou. Ele não se tornaria um grande vencedor de gigantes. Então não ouça essas vozes do inferno. Não estou dizendo que a pessoa que está falando, ela é do inferno, as vozes são do inferno. É minha fala. Não ouça. Centraliza, foca a sua mente na batalha que você vai travar contra os gigantes, porque as oposições virão sim. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez nesta manhã por esta palavra. Por essa palavra, Deus, tão desafiadora, aonde o Senhor deixa evidente para nós que os gigantes, eles são uma realidade, os opositores, aliás, são realidade. E eles estão espalhados nos mais diversos setores sociais, familiares. Mas Deus, que o Senhor, assim como deu graça a Davi, dê graça a nós também, dê graça ao teu povo, para que possamos, ó Deus poderoso, nos voltar exatamente para a batalha contra o gigante, e não contra a oposição, porque a oposição ela faz parte da vida. Nem sempre nós vamos ouvir o que nós queremos, seja uma oposição equivocada ou não, ela vai existir, mas nós cremos, ó Pai, que se nós agirmos como Davi, desviar o foco, deixar de lado os opositores e continuar centrado no projeto que é de vencer gigantes. Senhor, a palavra, ela vai chegar à pessoa certa, as portas se abrirão, não seremos mais prejudicados em nossa vida, o crescimento ele acontecerá de uma forma orgânica, natural, tradicional, como aconteceu com Davi. Ele falou com a pessoa certa, a conversa chegou até o rei Saul, e Saul então preparou todo o cenário para que Davi pudesse vencer aquele gigante e se tornar um grande homem de Deus. Senhor, nesta manhã nós desviamos o foco e falamos exatamente com o Senhor, a pessoa mais importante de nossas vidas. É o Senhor, Pai, quem vai preparar tudo, o cenário para que possamos vencer os gigantes. Naquele momento Saul, ele representava o Senhor, o rei representava o Deus Israel. Pai, os filisteus, incircuncisos, que se levantam contra a nossa vida, que ao longo dessa semana seja detectado, e que possamos, ó Pai, entregar isso diante do Senhor, para vencê-los. Somente assim nós vamos vencer os gigantes, ó Deus. Nos ensina e nos ajuda, Pai, a lidarmos com todo e qualquer tipo de oposição, para que sem nenhum impedimento, saudáveis, abençoados, possamos vencer os gigantes. É essa oração que eu faço, é esta palavra que eu deixo ao coração da tua igreja e das pessoas que estão nos acompanhando em seus lares nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém.